Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Lucas 18, 9 ao 14. Nos diz assim: a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Querido Jesus, que seja para a tua glória essa palavra. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, então vamos entender essa parábola que Jesus contou. Parábolas eram histórias, ilustrações, né? Que Jesus contava para algumas pessoas que pensam que era para facilitar o entendimento. Não era, irmãos. Era para complicar o entendimento daqueles que só perseguiam ele. É claro que os discípulos entendiam, e quando eles não entendiam, o Senhor os ensinava à parte. Mas Jesus falava em parábolas, então, justamente para que aqueles, que viviam perseguindo ele, querendo o pegar em contradição, não entendessem. Mas aqui então ele contou essa parábola e falou a respeito de 2 homens, um fariseu e o outro um publicano. Os fariseus, eles eram respeitados pelo povo judeu, porque eles eram considerados justos. Eles eram considerados que, pela sua justiça, eles se esforçavam para obedecer a Deus. Então, eles eram respeitados pelo povo. E este aqui que Jesus contou, então, esse fariseu aqui, ele ia até além dos costumes dos fariseus, porque para o povo judeu, o jejum era exigido apenas no dia da expiação, do sacrifício, no dia da expiação. Mas este fariseu, ele jejuava, como ele mesmo falou aqui, vamos ler de novo. Aqui no versículo 12, ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então este fariseu aqui, ele queria ser melhor que os outros e ele se achava melhor que os outros. E quando ele diz aqui que jejuava 2 vezes por semana, então provavelmente era na segunda-feira e na quinta-feira, tá? Que eram os dias de jejum dos fariseus. Mas ele, falando então na sua oração,
Ali no versículo 11 diz, Jesus falando, tá? O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Olha só, o que é orar de si para si mesmo? É aquela pessoa que não ora com a intenção de glorificar a Deus, mas de glorificar a si mesmo. Então aqui ele estava falando as coisas que ele fazia para se engrandecer. Então ele dizia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Ali no versículo, final do versículo 11 diz assim, ó, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele olhou para o publicano, né, que estava ali junto com ele, próximo a ele, não junto, né, mas os dois foram ao templo para orar. E o fariseu então estava orando de si para si mesmo. Ou seja, ele não estava fazendo uma oração pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que Deus o ajudasse, pedindo que Deus o perdoasse. Nessa oração do fariseu não demonstra nem por um minuto arrependimento. Não teve arrependimento. Então por isso Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Ou seja, eu estou aqui, eu sou melhor do que o outro que está ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou como as demais pessoas. Então ele estava enchendo o próprio ego, né? Enchendo a sua autoestima. Então ele estava ali se engrandecendo. E o publicano, então o fariseu era um líder religioso, muito considerado pelo povo, porque o povo só enxerga a aparência e Deus então enxerga o coração, vê a diferença. E então ele era respeitado pelo povo, porque o povo só enxerga a aparência. Mas o publicano, quem era o publicano? Os publicanos, eles eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Porque eles trabalhavam para os romanos, fazendo a coleta de impostos. Eles cobravam impostos do povo e entregavam para Roma. Então, eles trabalhavam para aqueles que os dominavam. E os demais judeus, então, odiavam os publicanos, porque eles eram judeus, mas trabalhavam para os romanos. Então, por isso, eles eram odiados pelos demais judeus. E eles cobravam os impostos, então, do povo. E esses impostos, então, tinha vários tipos de imposto, tá, irmão? Tinha imposto sobre a terra, tinha imposto sobre a circulação de bens, tinha imposto sobre vendas, imposto sobre herança. Então tinha vários tipos de imposto. Não era como hoje, né? Que hoje tem, não é muito diferente, né? Hoje tem imposto para tudo quanto é coisa. Mas não era chamado então aquele que tem que ser feito todo ano, imposto de renda, como a gente conhece hoje. Mas era um imposto. Tinha de ser pago e era obrigatório. E então, quem fazia essa cobrança dos impostos eram os chamados publicanos. E odiados, então, pelo resto do povo. Mateus, o discípulo, né, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Quando Jesus chamou ele largou tudo e foi seguir Jesus. Mas então, veja só, eles eram odiados pelo povo. E eles faziam, então, como eles tinham a responsabilidade e a liberdade para fazer essas cobranças com o povo, eles arrecadavam, às vezes, valores que iam muito mais além do que tinha de ser arrecadado.
ou seja, do que o imposto verdadeiro. Então eles arrecadavam e eles tinham um lucro limpo em cima de tudo isso. E eles então ficavam com esse dinheiro que ia além do imposto. Eles ficavam, né? Sabemos também a respeito de Zaqueu, que também fazia isso, né? E por isso então eles eram considerados traidores do povo judeu. Só que os publicanos, esse aqui no caso, né, não estou dizendo todos, mas esse aqui que Jesus falou, ele era humilde de coração. Tanto que, no geral, os publicanos, eles procuravam João Batista para perguntar para João Batista o que eles deviam de fazer para ser salvos. Quer ver? Vamos confirmar isso? Lucas 3, do 12 e 13. Diz assim, ó. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Então eles iam, eles procuravam, eles queriam, eles tinham sede, né, de obedecer a Deus. Eles eram maltratados. Qualquer pessoa que é maltratada, se não tiver uma índole má, ele vai querer se aproximar mais de Deus, porque Deus recolhe, né? Não é como os seres humanos que maltratam, que espantam, mas Deus recolhe. Deus quer qualquer pessoa para si, Deus quer. E aí então os publicanos faziam isso, né? Eles foram até João Batista e perguntaram o que tinham de fazer. E João Batista os orientava. E quando então o Senhor Jesus falou isso aqui a respeito desse fariseu, do que ele fez, já vou estar falando aqui do que ele fez, o povo que estava ouvindo Jesus falar essa parábola, eles ficaram assim em choque, podemos dizer. Porque eles disseram assim: o quê? Um fariseu? Porque ali no versículo 14 diz que o fariseu voltou para casa justificado. Ou seja, ele foi perdoado. Ele recebeu o perdão, ele orou e foi perdoado. E o fariseu não. Então o publicano, eles não esperavam que Jesus falasse que esse publicano tinha sido justificado, porque eles entendiam assim que o publicano era a pior raça que existia. Então os que estavam ali ouvindo Jesus falar sobre essa parábola ficaram em choque, dizendo: o quê? Um publicano ser justificado? Mas daí, veja só, nós podemos entender o porquê que Jesus falou isso, quando nós olhamos a atitude que o publicano teve na sua oração. Vamos ler? Diz assim, o versículo 11. Não, desculpe, o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. O que o publicano, às vezes eu troco o nome, se eu trocar vocês me perdoem, tá? Mas o publicano, então, quando ele fez essa oração, nós podemos entender aqui a diferença da oração dele com a oração do fariseu. O fariseu se engrandeceu, o fariseu disse que ele era o melhor, o fariseu disse que ele jejuava, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas Deus não aceitou a oração do fariseu. Agora, o publicano, ele disse assim, ó, no versículo 13, foi totalmente contrário então à oração do fariseu. E ele diz assim, ele fez uma súplica, uma petição. Olha só o que ele falou.
Ó Deus, sê propício a mim. Ele chegou diante de Deus, não teve coragem nem de levantar os olhos, não teve coragem nem de levantar a cabeça, porque eles tinham subido ao templo, ou seja, o templo era um lugar mais elevado, então eles precisaram subir ao templo. E o fariseu ergueu a cabeça e começou a se gloriar. E o publicano abaixou a cabeça, não conseguia nem erguer os olhos ao céu. E disse: seja propício a mim, Senhor. Ele fez um pedido. Ele fez uma oração sincera. Ele fez uma oração pessoal. Ele pediu pela sua alma. Hoje a gente vê oração de certas pessoas que não reconhecem os seus erros, não admitem os seus pecados, não reconhecem que precisam se arrepender. Então estão igual o fariseu. Aqui, ó, eu faço. Mas o publicano fez uma súplica, uma oração pessoal. Ele pediu em favor da sua alma. Ele foi humilde. Ele confessou ser um pecador. Uma oração, irmãos, para nossa oração ter validade, nós temos que reconhecer que não somos nada sem Deus. Para a nossa oração ter validade diante do Senhor, nós devemos fazer igual que o publicano fez. Senhor, eu não sou digno nem de levantar os olhos, nem de levantar a cabeça, do que dirá orar, sendo o máximo. Entendido isso, irmãos? Então, para a nossa oração ser aceita diante do Senhor, nós temos que reconhecer que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, que necessitamos do favor de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Mas hoje em dia muitas igrejas e muitos pastores e muitos irmãos acham o quê? Que podem chegar diante do Senhor, levantar a sua cabeça e dizer: eu quero, faça. Deus não precisa de ordem de ninguém. Ninguém manda em Deus. Então nós temos que tomar o exemplo do publicano. Ah, pastora, mas o publicano roubava. Ele roubava, mas ele se arrependeu. Ele roubava. Ele era mal visto pelo povo. Mas aqui ele reconheceu o seu pecado, tanto que ele disse: eu não tenho nem coragem de erguer os olhos, porque não sou merecedor. E nós, como é que nós temos feito? Será, irmãos, diante de Deus? Nós somos merecedores das bênçãos de Deus? Não. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Só existe um que é bom, a Bíblia fala. Jesus falou isso. E é Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, por que acontece coisas ruins com as pessoas boas? Irmãos, não acontece coisa ruim com as pessoas boas. Porque a única vez que aconteceu uma coisa ruim com uma pessoa boa foi quando Jesus foi crucificado, porque Ele que é bom. Nós não somos. Entenderam isso, irmãos? Nós somos pecadores. Nós não somos bons. Só Jesus, só Deus é bom. Então nós não merecemos a bondade de Deus. Nós não somos dignos de levantar os nossos olhos ao céu. Ah, pastora, mas eu aceitei Jesus. Amém, graças a Deus por isso. Mas mesmo aceitando a Jesus, aí é que você deve ter respeito por Deus e dizer: o Senhor é Deus e está nos céus. Eu sou pecador, estou aqui na terra. Entendido isso? Então, meus amados, olha só, o publicano,
Ele fez uma oração sincera, verdadeira, foi humilde e confessou ser um pecador. Olha só, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E ele ainda foi ele quis expressar tão bem para Deus a sua não sei se vou acertar essa palavra, indignidade, né? Que ele não era digno, que ele não somente falava, ele ainda batia no peito. Não sou merecedor, sou pecador. E o fariseu fazia o quê? Eu sou. Estão vendo a diferença? Então essa diferença tem que haver na nossa vida e na nossa oração. Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós temos que reconhecer a necessidade de misericórdia de Deus, assim como o publicano fez. Ele disse, ser propício a mim, ele quis dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tenha misericórdia, me salve, me perdoe. Essa oração dele, então, saiu do íntimo do coração. Foi uma oração. Mas a do fariseu, Jesus disse que ele orava de si para si mesmo. Então, esse de si para si mesmo não era uma oração a Deus, era uma exaltação ao homem, à sua carne, à sua pessoa. Então, essa oração do publicano foi aceita, a do fariseu não. Por quê? Porque Jesus disse ali no versículo 14 daí, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. E não aquele, quer dizer, o primeiro, ou seja, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui tem um detalhe, irmãos. Olha só, às vezes as pessoas não entendem muito bem isso que Jesus falou do aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Algumas pessoas acham assim, porque se o fulano de tal me humilhar, Deus vai me exaltar. Acontece, claro, Deus exalta no sentido de conceder vitória àqueles que são dele. Mas o significado aqui não é se uma pessoa te humilhar, é você se humilhar. É nós nos humilharmos. Porque Jesus diz assim, o que se exalta será humilhado. Quem é que se exaltou aqui nessa parábola? O fariseu. O que ia acontecer com o fariseu? Vai ser humilhado. Mas o que se humilha, o publicano se humilhou. Então o publicano foi exaltado. Então as pessoas acham assim, porque as pessoas estão me humilhando. Claro que Deus vai te honrar, claro que Deus vai te defender. Mas o sentido da palavra aqui é quando nós nos humilhamos, não quando o outro nos humilha. Então quando eu me humilho, reconheço que não sou ninguém, reconheço que não posso fazer nada sem Deus, reconheço que não sou digna nem de levantar a cabeça e olhar para o céu, em uma oração para querer me exaltar. Nesse caso eu estou me humilhando, aí então Deus ouve a oração. Entendido isso, irmãos? Amém? Então isso aqui, de levantar a cabeça, pastora, então eu não posso orar de cabeça levantada. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você precisa na tua oração reconhecer, abaixar a tua cabeça, que você não é ninguém sem Deus. Pastor, eu gosto de orar com a cabeça levantada. Eu vou te condenar por isso? Eu não, mas eu prefiro orar com a minha cabeça abaixada. Por quê? Porque Deus está lá, eu estou aqui, sou miserável, pecador. Ele é Deus. Entendido isso, irmãos?
Então nós temos que nos colocar no nosso lugar. Pastora, mas nós já somos especiais porque já aceitamos Jesus, somos o povo eleito, somos o povo escolhido. Amém, somos tudo isso. Mas não somos nada sem Deus. Então, se eu me exaltar, eu vou ser humilhada. Se eu me humilhar, Deus vai me exaltar. Amém? Entendido isso? Então, o publicano, ele reconheceu a necessidade de pedir misericórdia para Deus. Misericórdia, Senhor, eu sou um pecador. E hoje, poucos, posso dizer assim, na sua oração pedem misericórdia. Se você faz isso, amém, graças a Deus. Mas eu digo no geral, no povo de Deus espalhado pelo mundo, as pessoas não pedem mais misericórdia para Deus. Por quê? Porque já não sentem aquela necessidade de arrependimento. E como eu falo sempre para vocês, e falo sempre em cada mensagem que eu prego, e continuo falando, o Senhor Jesus está vindo nos buscar. Ele não vai levar um soberbo. Ele não vai levar alguém que se acha o máximo. Ele vai levar aquele que reconhece que não é nada sem Ele. Jesus está voltando. Nós somos o povo do final dos tempos. É a nossa geração. No máximo a geração dos nossos netos. Acho que disso não passa. Então, precisamos entender a necessidade de haver arrependimento. Uma oração em que não há arrependimento de pecados, em que a pessoa não confessa os seus pecados, é uma oração soberba. Todos os dias nós pecamos. Seja em pensamento, em palavras, em atitudes, em gestos, nós somos pecadores. Então temos que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou pecador, me perdoe por tudo que eu fiz de errado hoje. Mesmo que você não lembre, mas alguma coisa você fez. Mesmo que eu não lembre, mas alguma coisa eu fiz. Porque o pecado, até o Senhor Jesus vir nos buscar, vai estar presente na nossa vida. Nós temos que lutar contra ele. Mas nós vamos pecar. Então precisamos ter a mente voltada para arrependimento. Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. E um arrependimento sincero é quando nós pedimos perdão pelo que nós somos. Não é só pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós somos. O que é que nós somos? Míseros pecadores. Que precisamos da misericórdia, da piedade do Senhor, da graça do Senhor. Então o arrependimento hoje está sendo esquecido de ser falado nas igrejas no geral, em todas as igrejas no mundo. Porque só se prega dinheiro, só se prega bênção, vitória, aleluia, glória a Deus, você vai vencer, você vai conseguir, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Daí a hora que a pessoa não consegue, desiste de Deus. Porque não foi ensinado de que precisa se humilhar e saber que sem Deus não é nada. E que tem coisa que não vai acontecer porque não é da vontade de Deus. E que nós temos que saber aceitar a vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Nós somos pecadores. Amém? Então o publicano voltou para casa justificado. Ou seja, foi perdoado. Deus ouviu a oração dele, mesmo ele sendo um cobrador de impostos, mesmo ele sendo um ladrão, mas que ele se arrependeu. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é outro assunto. Mas o pecado que nós cometemos dia a dia na nossa vida, não existe um que Deus não possa perdoar. Deus perdoa, mas só que para Ele perdoar precisamos nos arrepender. E o arrependimento está deixado assim, você vai vencer, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Tá, e a alma como é que fica? O arrependimento como é que fica? Quando morrer, vai rico para o inferno? Daí como é que fica?
Então, o que nós precisamos é aprender isso aqui com o publicano. Mesmo ele sendo uma pessoa que era odiada pelo povo pelas atitudes dele, mas ele bateu no peito, sentindo que precisava expressar para Deus o arrependimento dele. Senhor, tem piedade de mim. O que significa isso? Eu não sou nada, estou batendo no peito. Não sou ninguém, Senhor, eu não mereço ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Bom é só Deus. Nós temos sim que ter uma vida reta, uma vida digna diante do Senhor, de ter o caráter de Cristo. Tudo bem, isso é bondade, mas eu estou me referindo a ser bom na sua essência. Não existe ser humano bom na sua essência. Todos somos pecadores. Bom na essência é só Deus. Nós podemos fazer e devemos fazer coisas boas, mas isso não significa que nós somos bons, porque nós nascemos de uma linha pecadora, ou seja, nós viemos da linhagem de Adão que pecou. Então nós somos pecadores, não existe outra explicação. E por isso temos que reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. E nas tuas orações, então, sempre lembre disso, meus amados. Incline a tua cabeça. Senhor, eu não sou nada. É diferente de você olhar para cima para glorificar a Deus. Amém, glória a Deus, glorifique ao Senhor com a tua cabeça levantada. Ore ao Senhor com a tua cabeça levantada. Mas aqui, reverência diante do Senhor. Não tenho coragem nem de olhar para o céu, porque o céu é morada de Deus. E eu sou pecador, estou na terra. Ficou entendido isso, meus amados? Então, que a nossa oração, que o nosso dia a dia possa ser regado de humildade, irmãos. Humildade, amor. Eu já falei aqui em outras pregações, em outros dias, que para a pessoa vencer o diabo, não é ele sair desafiando por aí, fazendo coisas. Não, é você amar. Quando você ama a Deus e ama o teu próximo, o diabo te odeia. Por quê? Ele sempre nos odeia, mas eu estou dizendo aqui, porque daí ele não pode nos tocar. Quando você ama, você vence Satanás. Se você tem ódio no coração, ele está rindo da cara da pessoa e dizendo, está fazendo a minha vontade. Não preciso nem me preocupar em tirar ele da igreja ou tirar ela da igreja. Né? Se tem uma coisa que Satanás não está precisando fazer nos nossos dias de hoje, é se preocupar em tirar as pessoas da igreja. Porque as pessoas estão na igreja, mas estão na igreja como o fariseu. O fariseu era um líder religioso. Ele era um pastor da época, lá no tempo bíblico. Eles eram chamados de fariseus. Ele era um líder religioso. E ele agia assim. Então o inimigo não está mais preocupado de tirar as pessoas da igreja. Ele sabe que na igreja as pessoas estão fazendo o que estão fazendo lá no mundo, não está tendo diferença. Lá no mundo dá de fumar? Mas eu estou dentro da igreja, mas eu fumo também. Lá no mundo dá de beber? Mas eu vou para a igreja, mas a minha bebida eu não largo. Lá no mundo dá de adulterar? Mas aqui eu também posso, ninguém sabe da minha vida. Lá no mundo eu posso roubar? Eu vou roubar aqui, ninguém está vendo. Então as pessoas perderam o temor a Deus. E não tem a necessidade de arrependimento. Sem arrependimento não existe perdão de pecados. Sem perdão de pecados, ninguém vai entrar no céu. Porque o único que pode perdoar é Deus em nome de Jesus. Se a pessoa não pede perdão, como que vai ser perdoada? Então não pode entrar no céu. Eu falei aqui domingo ainda que
Ó, veio na mente e agora fugiu. É a idade, né? Já vou lembrar, já passa. Então, assim, irmãos, o que nós somos aqui dentro da igreja, nós temos que ser lá fora. O que nós somos lá fora, nós temos que ser dentro da igreja também. Então não tem essa de lá ser um e aqui ser outro. Eu sou um, eu sou de Cristo. Então, eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou aqui dentro da igreja, eu tenho que ser lá fora. A mesma pessoa que eu sou lá fora, eu tenho que ser aqui. Não tem essa de, porque lá eu posso fazer isso aqui. Não, não é assim. Então nós temos que ter essa consciência de nos arrepender. Sem arrependimento, não tem salvação. Mas olha só, hoje nós podemos entender que as igrejas que estão muito lotadas, que tem igrejas que as pessoas estão saindo pela janela. Mas será que todas são salvas? Porque na realidade, não é igreja cheia, é igreja inchada. As pessoas estão inchadas dos seus pecados, dos seus erros, da sua má conduta. E aí vem para a igreja e acha que não precisa mudar. Porque procuram aquelas igrejas onde diz assim, aqui pode tudo. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. Não é assim que funciona. Jesus recebe a todos. Venha do jeito que está. Mas depois que vier, tem que ter mudança. Se não mudou, não se arrependeu. Então o arrependimento é necessário. O arrependimento é a coisa mais importante que nós precisamos ter quando chegamos diante do Senhor. Quando você for orar hoje, antes de dormir, que eu acredito que você ora antes de dormir, né? Por favor, todos oramos, né? Amém? Faça o seguinte: Senhor, eu me arrependo pelo que eu sou. Me perdoe pelo que eu sou. Aí você pode dizer assim, mas pastora, o que eu sou? Em primeiro lugar, você é um pecador, assim que nem eu. Estou falando você, mas serve para mim. Nós somos pecadores. Agora, quando nós falamos assim diante de Deus, Senhor, me perdoe pelo que eu sou, não somente pelo que eu fiz, é porque você e Deus conhecem o jeito que é teu coração por dentro. Só você e só Deus conhece. Eu enxergo você, você me enxerga, mas saber o que tem aqui é só eu e Deus. Saber o que tem aí é só você e Deus. Então você vai dizer, Senhor, eu sou, sei lá, o que posso citar de exemplo aqui? Eu sou maldosa, eu sou ruim, eu sou uma pessoa que fala mal dos outros, eu sou uma pessoa que minto. Então, se você mente, você é um mentiroso. Então você vai estar dizendo, Senhor, me perdoe pelo que eu sou, não somente pelo que eu faço. Tem diferença. Se arrepender pelo que nós somos, não somente pelo que nós fizemos. É claro que temos que nos arrepender pelas coisas erradas que fizemos, sim. Mas tirar assim, pedir, Senhor, tire daqui de dentro do meu coração tudo que não te agrada. E aí você vai estar dando liberdade para que o sangue de Jesus possa estar lavando. A gente fala o coração, mas não é o órgão coração, né? É o teu ser, é a tua alma. Então ali vai estar limpando você por dentro. E isso é resultado do arrependimento. Então isso aconteceu com o publicano. Ele pediu perdão e Deus o justificou, quer dizer, o perdoou e o justificou, o tornou justo. Ser tornado um justo é aquele que aceitou a justificação pelo sangue de Jesus. Então você se torna um justo de Deus. Mas para isso tem que ter mudança de vida. Então por isso, Senhor,
Tira daqui de dentro tudo que não te agrada. Quanta coisa, lembre, irmãos, pare um pouquinho para pensar assim e lembre, tudo que você faz agrada a Deus? Tudo que nós fazemos, como eu já disse, eu falo para você, mas eu estou falando para mim também. Será que agrada a Deus? Quando você olha para alguém com má intenção, quando você fala mal de alguém, você acha que isso agrada a Deus? Não. A pastora, mas tem muita gente por aí ruim. Claro que tem. Tem sim, mas eles vão prestar conta a Deus pelo que eles são. Nós temos que cuidar aqui, ó, para que nós, quando chegarmos diante de Deus, possamos estar de pé, como a palavra fala, no sentido de não ter caído. Então nós não devemos cair em pecado. Mas, Senhor, limpe meu coração. Me dá um coração igual ao teu, parecido com o teu coração, Jesus. Me ensine a amar como o Senhor ama. Me ajude a ser uma pessoa que abençoe ao invés de amaldiçoar. Me ajude a ser uma pessoa que deixe um legado nessa vida, para que quando eu partir dessa vida, os outros lembrem de mim pelas coisas boas que eu fiz e não pelas coisas erradas que eu fiz. Isso a gente deve pedir para Deus. Senhor, me ajude que quando eu partir, aqueles meus parentes, quando se lembrarem de mim, se lembrem com alegria. E que não fiquem dizendo, já foi tarde. Né? Porque tem gente que só faz coisa errada quando morre. Sempre tem um engraçadinho que diz, já foi tarde. A gente não quer falar mais que, né? Então temos que deixar um rastro de coisas boas. Vou usar aqui até uma piadinha agora. Não seja o crente lesma. O que é o crente lesma? Você conhece o bichinho, a lesma, né? Que por aonde passa deixa uma gosma, né? Uma coisa ali, aquela coisa nojenta. Eu falo crente, não estou falando de cristão agora, porque daí é crente, não é cristão, né? Mas tem crente que por aonde passa deixa a marca feia, deixa a marca suja, deixa a marca de vergonha. Então nós não podemos ser igual a lesma. Não seja um crente lesma. A tua marca, quando você partir dessa vida, tem que ser coisas boas. Que as pessoas sintam saudades de nós. E não fiquem dizendo, ai, que alívio. Para lembrar das gosma que a lesma deixou. Né? E como que a gente consegue isso, irmãos? Ah, pastora, você começou a falar do publicano e agora está falando, mas é que está no contexto. Como que a gente consegue ser uma pessoa com um coração puro, um coração parecido com o de Jesus? Fazendo o que o publicano fez. Ser propício a mim, pecador. Então ele estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ele não estava se exaltando que nem o publicano. O publicano, com certeza, aqui não está escrito isso, tá, irmãos? É só um exemplo que eu vou citar. Mas, se ele agia sempre assim, do jeito que Jesus contou aqui, quando ele morreu, devem de ter dito, já foi tarde. Porque aquela pessoa que só se engrandecia. Era a melhor de todas, era a única que fazia as coisas certas, o resto, todo mundo era errado. Como que nós podemos querer estar perto de uma pessoa que age igual esse fariseu? É difícil, né? Então sejamos pessoas boas. Vamos tomar o exemplo do publicano. Eu sempre paro antes de falar, porque eu sempre troco eles. Às vezes é publicano, eu falo fariseu. Às vezes é fariseu, eu falo publicano, né? Então por isso eu dou essa paradinha antes de eu falar. Mas esse texto aqui, essa parábola que Jesus contou, nos ensina a viver
com caráter de cristão, com vida de cristão. Eu sou igual esse publicano. Roubava, fazia coisa errada. Eu não roubo, mas eu faço coisa errada. Você pode não roubar, mas quantas vezes será que você já não mentiu? Quantas vezes será que já nós não fizemos coisas piores do que o publicano fazia? Então nós não somos melhores do que ele. Ele era ladrão, né? Ele ficava com o lucro dos impostos, mas ele se arrependeu. Mas era um pecado. E nós podemos não roubar, mas também somos pecadores. Então, uma coisa ou outra errada a gente faz. Então, botando tudo em miúdos, como dizem, somos todos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Só existe um que é bom, que é Deus. Amém? Então, a partir de hoje, né? Pense como têm sido as minhas orações. Você se exalta, você abaixa a tua cabeça. Vamos ler para terminar Provérbios 29, 1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que significa isso aqui, ó? Aquele que muitas vezes repreendido. Então, Deus fala, mude. Pessoas falam, mude. E o abençoado ali não quer mudar. O abençoada não quer mudar. Aí endurece a cerviz. O que é endurecer a cerviz? A cerviz é a nossa coluna, né? Então endurece, ó. Não me curvo diante de ninguém. Sou melhor que todos, não me curvo. Mas o que Deus fala? Aquele que endurece a cerviz, ou seja, não se dobra, não se humilha, não se envergonha dos seus pecados, não pede perdão, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então vai chegar o fim, e daí não tem mais tempo para arrependimento. Então hoje é dia de arrependimento. Amanhã não sabemos se vamos estar aqui. Isso pertence a Deus, né? Então que nós possamos ser mais humildes, mais de bom coração, para que o Senhor Jesus realmente possa morar em nós e nós possamos dar bom testemunho do seu nome. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Então